Então, essa palestra que eu vou falar para vocês é sobre Cloud Computing, né? Vocês vão entender mais ou menos o que é Cloud Computing, o que está, assim, acontecendo sobre Cloud, o que ela é em si, né? Primeiramente, eu vou me apresentar, né? Eu sou o Rodrigo Dávila, eu sou pesquisador na Senior Sistemas, né? Eu trabalho na pesquisa aplicada, mais especificamente lá no Senior Labs, né? Que é um lugar onde a gente fomenta inovação. Sou bacharel em Ciência da Computação pela FURB, né? Atualmente eu estou cursando pós-graduação em Data Science. Eu sou certificado da AWS e eu fiz o Entra 21 em 2007. Eu também fui um ex-aluno do Entra 21. Contando mais um pouquinho sobre a Senior, né? Senior atualmente ela tem mais de 1.700 colaboradores, né, espalhados pelo Brasil todo. Ela tem mais de 100 canais de distribuição pelo Brasil, né? Ou seja, ela oferece software em mais de 100 canais. Ela ganhou já mais de 155 prêmios em diversas categorias. E atualmente o prêmio atual que ela ganhou foi o Great Place to Work desse ano. Um pouquinho sobre o Senior Labs, né? O Senior Labs é o local onde a gente fomenta inovação, né? É um local colaborativo onde as pessoas podem estar participando, a comunidade, fazer visitas, né? Os pesquisadores geralmente trabalham nesse local aí. E o que a gente tem de tarefa, né? A gente tem tarefa trazer inovação para os sistemas da Senior, seja qualquer parte científica, assim, seja de cloud, seja de blockchain, seja de internet das coisas, a gente sempre está trazendo alguma coisa para dentro da Senior, seja conhecimento ou seja algo para implantar nos sistemas, né? E o que eu vou falar assim de cloud computing para vocês, né? Primeiro eu vou explicar para vocês qual o problema inicial de tudo, né? Depois eu vou passar mais ou menos o que ele é, o cloud computing, né? Depois eu vou falar mais ou menos dos pilares de cloud computing, né? Vocês vão entender o que é agilidade, o que é elasticidade, o que a gente tem com economia de custos, né? A parte de implantação em minutos da cloud, né? E eu vou, por fim, falar o que mais a cloud tem para oferecer e onde você pode aprender sobre cloud computing. Passando ali, vamos contar uma historinha assim sobre qual o problema inicial, né? Por quê? Por que adotar cloud computing ao invés de ter tudo na tua empresa, né? De servidores e tudo mais. Primeiramente, a gente tem que ver o que é o servidor, né? O servidor em si, ele é o nosso recurso mais importante que a gente tem na nossa empresa, né? Ele é um computador, ele pode ter vários núcleos, né? Ou muita memória RAM, muito disco, e geralmente ele é capacitado para ter bastante networking, né? Porque a gente tem vários clientes acessando via internet, a gente precisa via networking atender todos os nossos clientes, né? Ou seja, ele é um recurso importante, é nele que a gente vai colocar nossos sistemas e tudo mais, né? Mas ele geralmente é um hardware especializado, né? Ele geralmente custa um pouco mais caro do que o hardware equivalente de um computador normal, né? E o que acontece? Lá dentro daquele servidor, né, a gente não chega e instala o nosso sistema diretamente no servidor, né? Porque a gente pode ter a parte do sistema de back-end, sistema, parte front-end, o banco de dados, a gente não instala ele direto no servidor, né? Geralmente, o que a gente faz no servidor é a parte de virtualização, né? E onde é que roda essa virtualização, né? Esses sistemas operacionais são virtualizados. Geralmente tem uma camada no servidor que a gente chama de hypervisor, né? Ele é, na realidade, um sistema operacional para rodar sistemas operacionais. Ou seja, tu roda várias máquinas virtuais, né? Sistemas operacionais ali de forma isolada. Tu pode estar rodando Linux, tu pode estar rodando Windows, né? Depende do que tu necessariamente é a demanda do teu sistema. E nesses máquinas virtuais a gente vai instalar nossas aplicações, a gente vai instalar o banco de dados e vai estar tudo sendo servido naquele único recurso que a gente tem em servidor, mas ele vai ser enxergado como várias máquinas, né? Aí a gente tem o nosso sistema, geralmente o nosso sistema ali, por exemplo, é um e-commerce, a gente desenvolveu em Java, assim, colocou lá a nossa VM, né? E o que acontece? Geralmente, por padrão, o que a gente faz na nossa empresa, né? A gente está lá, desenvolve nosso sistema, a gente salva os fontes no repositório, a gente empacota eles, né? A gente pede acesso ao servidor lá. Ô, tu podia me liberar o servidor ali para mim poder instalar o sistema e para poder fazer a homologação, ou já direto entrar lá no servidor e, não, já vou instalar para produção aqui, deixa eu cancelar tudo que tem aqui, fica um tempo indisponível e depois eu coloco produção de novo, né? Mas esse é o ciclo que geralmente acontecia antes, né, de cloud computing, né? Esse ciclo ele continuava. Até que a gente tem um seguinte problema, né? Digamos assim, né?
A gente tem um e-commerce, e daí ele ficou super famoso, já é Black Friday, né? A gente está recebendo milhares e milhares de visitas por minuto, assim, porque o pessoal se interessou muito nos nossos produtos que a gente está vendendo lá. E o que que acontece, né? Se eu mantenho todo o hardware na minha empresa, eu tenho duas situações. Eu tenho a situação A e a situação B. O que que acontece na situação A? Digamos que eu não sabia que o nosso site ia bombar, assim, ia ter várias visitas, assim. Ou seja, a gente não tem servidor para aguentar a quantidade de requisições que a gente está tendo. E o que está acontecendo? O nosso site fica caindo. E se o nosso site fica caindo, o que acontece? A gente está perdendo dinheiro, porque o site está indisponível, né, o nosso e-commerce, e a gente não consegue vender. Né? Mas espera aí, eu vou ter uma grande ideia, assim. Então, já que a gente precisa de mais servidor, então vamos lá e vamos pedir mais servidor. Daí tu vê que está ali a Black Friday e vai comprar mais servidores e eles vão demorar 2 meses para chegar. Aí a Black Friday já acabou, né? Então, não adianta. Ou tu tem a situação B, né? Por sorte, a gente foi lá e provisionou a quantidade suficiente de servidores, né? A gente conseguiu atender a Black Friday tranquilamente, né? Passou a Black Friday ali, a gente não perdeu dinheiro nem nada. No entanto, durante o resto do ano, aquela quantidade de servidores que ficou sobrando ali, elas ficaram sem uso, né? Ou seja, eu paguei por eles e não usei durante o ano. Mas daí que vem o ano seguinte, né? A gente pensa, pá, Black Friday de novo, vamos lá, nosso servidor vai bombar, nosso site vai bombar de novo, a gente tem servidor. Só que no ano seguinte, digamos que o teu site ele bomba mais ainda, ou seja, ele ficou muito mais famoso, muito mais gente entrou para comprar teus produtos. Então a tua situação B, que tu achava que tu tinha servidor suficiente, virou a situação A. Ou seja, e isso é muito ruim. Então a gente vai se falar o que, que realmente é cloud computing, né? Como é que a gente vai resolver essa situação aí, né? De ter coisas em casa. A gente não quer isso ali. Digamos, o que é cloud computing, né? O cloud computing não é nada mais do que tu entregar os recursos de TI sob demanda, né? Tu tem, geralmente, tu acessa via internet, os recursos têm uma definição de preço, ou seja, tu aloca uma máquina virtual, tu vai pagar ela pela quantidade de horas que tu usa ela, né? Ou seja, fazendo isso, tu não precisa manter servidor físico na tua empresa, não está ocupando espaço nem nada. E além da nuvem, além de servidores que tu acessa lá, tu tem vários outros serviços que tu pode acessar lá na nuvem, né? E geralmente esses serviços tu pode aumentar a tua capacidade computacional conforme a tua necessidade. E é conforme a necessidade que é a palavra-chave. Ou seja, a gente tem vários servidores de nuvem, seja AWS, Azure, Google Cloud, né? E quais as vantagens de cloud computing, né? Para falar as vantagens de cloud computing, eu tenho que falar para vocês os 8 pilares, né? A gente geralmente tem a parte de agilidade, né? Que é o eu poder acessar várias tecnologias já prontas, né? Eu vou lá o servidor, eu já acesso ele, eu tenho um banco de dados pronto, eu vou lá, subo um banco de dados, vários outros serviços, seja de machine learning, tem muitos outros serviços na nuvem que já estão prontos, né? E tu tem a parte de elasticidade, ou seja, conforme a tua necessidade, tu pode provisionar 100, 1000 servidores, voltar a dois, e tu só vai pagar pela quantidade que está rodando ali no momento, né? Ou seja, isso leva a uma economia de custos, porque tu não precisa estar fixamente com uma quantidade de servidores rodando o teu sistema, né? Tu pode trocar o teu capital físico, né? Que no caso ali tu comprou aquela quantidade de servidores com uma despesa variável. E geralmente tu tem uma coisa muito interessante na nuvem, cloud computing, que tu tem implantação em minutos, ou seja, tu não vai subir à mão as coisas. Geralmente toda a tua definição da tua infraestrutura que tu precisa para o teu sistema, geralmente ele virou código que nem o programa que vai rodar dentro do servidor. Falando um pouquinho sobre agilidade, né? O que é agilidade? Agilidade é a gente poder utilizar os serviços já prontos, né? Ou seja, eu não preciso comprar servidor, eu não preciso instalar, às vezes, um programa especificamente uma máquina para fazer balanceamento de carga. Eu tenho tudo isso geralmente já pronto dentro da nuvem, né? Eu tenho serviço de computação, balanceamento de carga, banco de dados, armazenamento de objetos, tá tudo pronto lá dentro da nuvem. Né? Ou seja, se a gente fosse montar mais ou menos uma arquitetura para falar do que o cara da loja anterior poderia ter montado, ele poderia ter colocado um balanceador de carga na frente, armazenamento de objetos para as imagens, as máquinas virtuais e o banco de dados. E tudo isso iria escalar conforme a necessidade dele, né? Falando um pouquinho mais desses serviços aí que ele poderia ter usado, né? Ele poderia ter usado, né, no caso, o balanceamento de cargas, né? O nosso balanceamento de cargas ali, ele seria responsável por balancear a carga que a gente tem de clientes, né? Ou seja, a gente tem 5 máquinas virtuais atrás do load balancer e ele está cuidando de
colocar a carga igual em cada servidor, para ninguém ficar sobrecarregado, né? E ele geralmente avisa quando é que vai precisar aumentar a quantidade de servidores ou diminuir, né? E a gente está lá na nuvem, a gente tem máquinas virtuais rodando lá também, né? Ou seja, existem vários tipos de máquinas virtuais dentro da nuvem. Geralmente otimizadas para computação, otimizadas para memória, disco, networking, ou máquinas de uso geral, assim, que geralmente são as utilizadas em sistemas, mas geralmente tem vários sabores de máquina virtual dentro da nuvem, né? A gente tem banco de dados, né? Banco de dados é uma coisa bem comum ter dentro da cloud, ou seja, geralmente esse banco de dados é totalmente gerenciado, tu não precisa fazer backup, e se tu precisar subir réplicas dele, né? Geralmente a gente tem um sistema, a gente tem muito mais leitura do que escrita. Ou seja, se eu estou numa fase em que estou tendo bastante leitura assim, dos produtos da minha loja, ou seja, eu posso subir réplicas de leitura e a parte de escrita, quando for fazer checkouts ou qualquer operação de escrita, eu tenho outros servidores de banco de dados cuidando dali, né? E eu tenho a parte de armazenamento de objetos também, ou seja, eu não necessariamente preciso de uma máquina rodando para mim guardar minhas imagens ou guardar binários, né? Guardar num HD, por exemplo. Eu posso armazenar no armazenamento de objetos da nuvem, ou seja, é como se fosse um site onde tu pode fazer o upload de objetos lá dentro. E geralmente até umas técnicas interessantes que a gente usa para armazenamento de objetos, né? É a gente jogar o front-end de nossas aplicações, né? A parte web delas lá dentro. Ou seja, a gente não precisa manter um servidor rodando para manter o nosso front-end, né? Geralmente sai mais barato deixar ele estaticamente lá dentro do armazenamento de objetos, né? E o que nos leva a pensar assim, pô, então, beleza, eu posso alocar várias máquinas, mas como é que ele aloca várias máquinas assim, né? Daí que entra o segundo pilar da nuvem, né? Que a gente tem geralmente a elasticidade. O que é a elasticidade de cloud computing, né? Geralmente é tu provisionar conforme a tua necessidade a quantidade de instâncias que tu quer. Ou seja, tu pode aumentar a quantidade de servidores, isso geralmente é feito em minutos, né? Não precisa esperar 2 meses para aumentar um servidor. E tu pode, quando não existe mais demanda, geralmente tu vai lá e mata teus servidores. Geralmente não existe muito carinho com as máquinas virtuais. Geralmente quando tu tá assim numa empresa, geralmente cada servidor geralmente tem um nome específico, um nome que o pessoal coloca assim, nomes de carro, nome de países. Mas na nuvem não existe isso. Lá na nuvem, você subiu, você automaticamente mata se não precisar e não existe apego, né? Geralmente, às máquinas virtuais. E o que que acontece? A gente pode ter, digamos, durante baixa atividade, né? A gente sobe duas instâncias lá, servindo no nosso site 24/7. Ou seja, quando a gente tem alta atividade, digamos assim, eu posso pegar e subir 6 instâncias, assim, né? O load balance vai cuidar de subir 6 instâncias. Durante a Black Friday, digamos, por atender a Black Friday, eu posso ter 12 instâncias que subiram durante a Black Friday. Mas acabou a Black Friday, eu posso baixar para as duas instâncias. Ou seja, em vez de estar pagando 12, eu estaria pagando duas. E assim por diante. Eu posso ter essa elasticidade de pagar o quanto eu quero, quando eu quero, conforme a minha necessidade. Então, uma curiosidade, assim, da capacidade da nuvem de elasticidade, né? O Netflix, durante operações de pico, assim, de alta utilização, ele chega a subir 100 mil instâncias, 100 mil máquinas virtuais para tratar o que ele precisa de demanda. Ou seja, a nuvem, assim, ela escala muito grande. E outra, e como é que assim, né? Eu sei que eu preciso escalar e tudo mais, né? Geralmente na nuvem a gente, quando tem uma máquina virtual ali rodando no sistema, geralmente a gente está cuidando das métricas ali direto. A gente está fazendo métrica de memória, métrica de processamento. Tu pode criar métricas que tu necessita às vezes de alguma coisa mais específica, talvez a quantidade de sessões que tu tem dentro do seu servidor, né? E assim por diante. E essas métricas, elas geralmente disparam alarmes. E é nesses alarmes que a gente pega, ó, bateu um alarme aqui de quantidade de processamento utilizado, quantidade de memória utilizada. Vamos subir mais uma instância ali para tratar, porque está tendo pico de demanda. Ou seja, esses alarmes cuidam de subir a quantidade de máquinas necessárias conforme necessário. Depois de um tempo, se não existe mais alarme, automaticamente as máquinas vão morrendo e suprindo a quantidade mínima necessária que tu precisa. E outro exemplo aqui, né? Geralmente o que acontece? Durante o dia, a gente não necessariamente tem um pico constante, né? Posso ter uma segunda-feira, eu peguei 8 máquinas que eu estou trabalhando, na terça 9, quarta 9, quinta 10, sexta 14 máquinas que eu precisei, e durante o final de semana, já que não tem tanto uso, meu site até poderia baixar para 4, 3 máquinas, e eu só vou pagar necessariamente pelo que eu preciso. Isso nos gera uma economia de custos, né? E é por isso que eu vou falar sobre o terceiro pilar da nuvem, que geralmente é a economia de custos, né? O que é a economia de custo em si, né? Quando a gente fala de economia de custo,
é o seguinte, geralmente tu investir em capital físico, assim, de servidores, ele custa caro, né? Geralmente esses servidores, eles têm validade, tu, além de precisar de vários servidores, tu vai precisar de várias pessoas para manter, né? Não adianta deixar o servidor sozinho. Esses servidores eles vão dar defeito, tu vai ter que arrumar, né? Ou seja, para que que eu me preocupo com todas essas nuances aí de manter um servidor, se eu posso deixar para o meu provedor de nuvem fazer isso, né? Ou seja, a nuvem é assim, a nuvem são vários provedores de servidor por trás que estão cuidando de tudo isso, enquanto você pode focar no seu negócio, né? Você não precisa se preocupar com o servidor, você só foca na sua infraestrutura e no seu negócio. E todos os recursos da cloud, seja de serviços e servidores que tu precisar, geralmente vão estar lá disponíveis, né? E um exemplo assim de economia de energia, de custo, assim, outro exemplo, assim, além de investir e não investir em capital físico, digamos assim, que, por exemplo, eu tenho uma empresa e eu faço sequenciamento de DNA. Geralmente sequenciamento de DNA é uma tarefa muito, muito pesada, assim. E o que que acontece, né? Eu vou lá, faço sequenciamento de DNA e digo para a pessoa mais ou menos quais são os ancestrais dela e onde é que ela nasceu ali, em algum país do mundo, né? Ou seja, eu vou fazer um teste na cloud. Na cloud, digamos que eu tenho muito processamento para fazer, muito processamento. Então, eu aloco lá uma máquina virtual com 4 núcleos, 8 GB de RAM, e eu faço vezes 1.000 máquinas. Eu vou fazer um cluster gigantesco para processamento. Eu vou ter total de umas 4.000 CPUs ali rodando na nuvem e uns 8 terabytes de RAM, né? Ou seja, cada uma dessas máquinas aí, né? Essas 1.000 máquinas, elas vão estar gastando 0,136 dólares por hora. Ou seja, a gente é cobrado por hora, geralmente, nessa modalidade de máquinas virtuais. E digamos que eu subi 1.000 máquinas e em uma hora eu consegui resolver a minha quantidade gigantesca de trabalho que eu precisava. Ou seja, em uma hora de processamento que eu tive nessa máquina, eu paguei 136 dólares, um total de 750 reais. Mas digamos que eu vou ter provavelmente um retorno muito maior disso. E eu terminei em uma hora e meu cliente ficou, super satisfeito que em uma hora eu consegui fazer todo o sequenciamento de DNA que ele precisava. Mas digamos assim que ao contrário, né? E se eu fosse uma empresa que fosse tentar montar um servidor para mim fazer isso daí, né? Digamos que o mesmo servidor que eu pego com 4 núcleos e 8 GB de RAM ali, se eu fosse comprar um servidor on-premise disso ali, eu ia pagar uns 20.000 reais, né? Tudo bem, ele é muito caro, mas o hardware que tem ali, ele é específico para processamento, ele tem memórias específicas ali para tu não ter flip de bits, assim, quando não, para não perder informação ou dar informações erradas. O disco geralmente é de alto desempenho, o processador geralmente também é de alto desempenho. E se eu fosse rodar essas cargas de trabalho que eu fiz em 1.000 máquinas, em uma máquina só, pagando 20.000 reais, eu demoraria 41 dias. É uma coisa enorme, assim, de tempo. Digamos, eu fosse fazer meu cliente assim, ó, te vejo daqui a 41 dias com o teu sequenciamento de DNA. Pronto, ou seja, eu ia provavelmente perder o contrato, né? Então, é muito mais fácil eu pagar 640 reais ali em uma hora e fazer todo o trabalho que eu preciso e ter um retorno muito rápido no meu cliente do que eu investir em capital físico e, digamos, demorar muito tempo para isso, sabe? É uma coisa que acelera o teu negócio, né? E o que que é geralmente implantação em minutos na cloud, né? Quando a gente tem a parte de implantação em minutos na cloud, a gente tem que a nossa infraestrutura ela virou código. Imagina aquelas 1.000 máquinas que precisei subir antes ali. Eu não fiz tudo à mão, né? Geralmente eu fiz uma descrição do que eu preciso, eu falei a quantidade que eu precisava, eu subi num serviço da nuvem para pegar e subir os meus recursos e tá tudo ok. Geralmente ele vai subir isso automaticamente para mim. E o que que acontece? Com isso, tu ganha a parte de implantação automática. Ou seja, pode, digamos assim, eu estou trabalhando aqui no Brasil, eu tenho uma infraestrutura. Eu vou lá para a Europa, eu preciso subir tudo à mão? Não, não preciso subir tudo à mão. Já está descrito em código toda a infraestrutura que eu preciso. Então, automaticamente, eu posso ir lá na Europa e subir a mesma infraestrutura para suprir, digamos, o meu sequenciamento de DNA ou a minha loja online. For, nada de distâncias assim alocadas manualmente, né? Tudo geralmente alocado via código. E o que que eu ganho com isso, né? Eu ganho menos intervenção humana. Imagina, quando o ser humano geralmente trabalha assim, uma coisa repetitiva, pode ocorrer erros. Ou seja, quando é uma máquina que está fazendo isso, tu tem 100% de certeza que tudo que está escrito ali vai ser feito, entende? Então, é um ganho assim nesse quesito. E como é que funciona tudo isso, né? Eu subo código, mas por quê? Como é que ele executa esse código? Geralmente na nuvem a gente tem bastante o que a gente chama de pipelines, né? O que é uma coisa, um pipeline?
Pipeline na nuvem, né, na cloud computing, não é nada mais do que tu dizer assim, eu tenho uma sequência de tarefas que eu preciso fazer, seja de implantação do meu sistema, seja de qualquer outra coisa, e geralmente tu vai fazer descrito automaticamente o que cada tarefa vai fazer, né? Geralmente, quando a gente desenvolve para cloud computing, geralmente a gente tenta fazer uma coisa que a gente chama de CI/CD também, né, na parte do nosso sistema. Geralmente a gente chama de Continuous Integration e Continuous Delivery, né? O que é a parte de Continuous Integration, né? A parte de fazer build automático do teu sistema toda hora. Chegou a alteração nova, não preciso esperar fazer uma vez por dia. Automaticamente já vai gerar build do meu sistema. E o Continuous Delivery é assim, automaticamente que chegou uma versão de código novo, que está tudo funcionando, automaticamente ele vira uma nova versão. Eu não preciso a cada 6 meses estar liberando uma nova versão do meu sistema. Eu estou liberando 10, 20, 30 vezes por dia uma nova versão do meu sistema. E tudo isso é gerenciado por pipelines, tudo isso é automático, não existe criação manual de recurso nenhum. Ou seja, com isso, tudo graças à tua infraestrutura, à tua aplicação, tudo está gerenciado via código. E tudo isso é replicável, né? E o que é que acontece também quando eu tenho tudo gerenciado via código e gerenciado com pipeline? Eu posso dar rollback, digamos assim. Antigamente ali, se eu tinha um sistema ali, eu fosse subir, desse pau, todo mundo ia ficar indisponível. Aí nesse caso, não. Nesse caso, eu tenho 5 instâncias velhas rodando, aí eu subo 5 instâncias novas e vou dando tráfego automaticamente conforme a necessidade para as instâncias novas. E se deu tudo certo, eu mato todas as instâncias velhas e fico servindo com as 5 instâncias novas. E se der errado, o tráfego volta de novo para as instâncias antigas e eu mato as novas. Ou seja, geralmente tu tem zero de queda de sistemas assim. Geralmente está sempre online. E o que mais cloud computing tem a oferecer, né? A gente falou de máquinas, falou ali do exemplo ali da tua loja online e tudo mais, né? E o que mais cloud computing tem a oferecer, né? Geralmente, na cloud computing, vocês podem estar falando de dados e tudo mais, e cloud computing, assim, também dentro da cena, né, que a gente também utiliza bastante essa parte de cloud computing, é fazer data análise, data stream de dados, criar nosso data lake dentro da cloud, né? Ou seja, tu pode criar análise de processamento de grandes volumes de dados. Quando a gente fala grande volume de dados ali, a gente está falando de petabytes de dados. Geralmente a gente tem guardado nos nossos data lakes, né? E eles são alimentados em tempo real pelas streams de dados, seja streams de clique, tudo mais que a gente está fazendo com o nosso sistema, a gente está pegando informações do nosso sistema, né? E está guardando dentro do nosso data lake. A Senior, ela tem um data lake imenso lá dentro da empresa. A gente utiliza geralmente para fazer o nosso processamento dos dados, fazer análise e com os dados a gente geralmente consegue melhorar a nossa experiência com o cliente, né? Outra coisa que pode fazer dentro da nuvem, além de processamento, é mudar teu paradigma de desenvolvimento, né? Geralmente dentro da nuvem tu tem uma coisa chamada microserviços. O que são microserviços que tu consegue fazer na nuvem, né? É uma mudança de paradigma, né? Tu não tem um sistema só, que é um monolito, aquela coisa, tá tudo grudado, tudo no mesmo pacotinho. Tu tem vários pequenos softwares distribuídos em vários pequenos serviços, e tu utiliza eles para ficar guardando teu sistema. Ou seja, se só uma parte, digamos, de um serviço de checkout precisa escalar, só ele que vai escalar. A parte de talvez suprir, fazer o processamento das imagens que eu vou fazer para colocar na loja ali, não precisa suprir. Ou seja, isso facilita a escalabilidade do teu sistema, né? E tu pode fazer o desenvolvimento, geralmente ele também agiliza, porque tu só tem que se preocupar com pequenos serviços que tu está trabalhando ali na hora, né? Aqui até um exemplo de uma figura, né? Da quantidade de microserviços que a Amazon.com tem e do próprio Netflix, né? São duas empresas que elas conseguem escalar da maneira que elas conseguem escalar assim, para atender a quantidade de clientes e nunca cair também, elas utilizam esse paradigma de programação. Lá na Senior também, todos os sistemas que a gente está desenvolvendo atualmente, a gente está usando esse paradigma de microserviços. E outra coisa assim também que tem dentro da nuvem é a parte de serverless, né? O que é serverless? Vocês vão ouvir falar bastante assim na parte de nuvem, como cloud computing sobre serverless, que é uma arquitetura sem servidor, né? Mas não necessariamente ela não tem servidor, né? Na realidade, é uma arquitetura que tu não necessariamente precisa se preocupar com o gerenciamento dela. Ou seja, quem gerencia tudo para mim é o provedor de cloud. Geralmente, se tu fazer uma programação algo serverless, geralmente é a escalabilidade automática e tu geralmente é cobrado pelos recursos. Ou seja, geralmente se eu coloco uma máquina virtual no meu sistema ali, eu vou estar sendo cobrado por hora. Geralmente se eu coloco numa função lambda, né, a parte minha de serverless, que é no caso da AWS, eu vou estar só sendo pago, eu vou só pagar, no caso, se eu utilizar ela realmente. Ou seja, eu posso deixar online lá e somente vou pagar por utilização. E geralmente a utilização é tipo 1 milhão de chamadas
para a tua função, tu vai pagar míseros centavos de dólar. Assim. Realmente existem alguns outros frameworks dentro da AWS, como o Sun, que tu pode estar programando para a nuvem, né? Tá? Cloud Computing para Serverless. Né? E onde é que eu posso aprender mais sobre Cloud Computing? Né? Quando eu falo sobre aprender sobre Cloud Computing, é que a internet ela está cheia de recursos que tu pode aprender sobre Cloud Computing, né? Seja em plataformas online como a Udemy, seja Coursera, Udacity, né? Todas essas plataformas ali elas oferecem cursos ótimos sobre Cloud Computing. Até a própria documentação dos provedores de nuvem, tu pode entrar no site da AWS, da Azure, da parte do Google Cloud, tu vai achar extensiva documentação. Ele geralmente tem muitas palestras no YouTube, muitas vídeos assim que tu pode aproveitar para aprender também. E geralmente todo provedor de nuvem ele tem uma modalidade free tier, que eles chamam, né? Eles deixam alguns recursos durante um ano ou até para sempre de graça se tu não passar de tal limite. E o que que acontece? Tu pode estar no conforto da tua casa aprendendo cloud computing, subindo vários servidores e tudo mais, conforme a tua necessidade do teu aprendizado. E é isso aí que eu tenho que passar para vocês sobre cloud computing, né? Eu agradeço muito a vocês sobre o tempo de vocês, né? Espero que, assim como eu comecei do Entro 21, eu também aprendi muita coisa na minha carreira. Eu falei muitos jargões aqui, provavelmente de cloud, assim, que talvez vocês não tenham interesse, mas isso, no momento, é para realmente despertar a curiosidade de vocês, né? É algo que eu espero que vocês levem para a vida, porque o futuro, realmente, do desenvolvimento de sistemas é geralmente na cloud. E é isso aí. Professor Rodrigo, agradeço em nome de toda a coordenação do programa Entre 21, sua participação. A temática que você nos trouxe, acredito, né, não como um expert, como o professor é, mas acredito que ela seja fundamental, ela não é futuro, ela é presente, né, a gestão de dados, a ciência de dados, né, em mecanismos físicos. Hoje ela não é tão utilizada, né, professor Rodrigo? E vejo como realmente uma temática muito importante que todos os alunos devem conhecer ao menos um pouco. Talvez não se tornar um especialista, mas ao menos saber do que se trata e de como a nuvem está no nosso cotidiano também. Em nome de todos, Isso agradeço mesmo. mais uma vez. Obrigado pela Obrigado. oportunidade de recebê-lo aqui. A todos aqueles que participaram da reunião, meu muito obrigado.